vídeo para o canal Na Graça de Deus. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, antes de adentrar na mensagem, do tema Oficina do Diabo, episódio 2, hoje eu vou falar sobre os vícios, da humanidade, do ser humano em geral, e dependente de qual vício que é. Pode ser pornografia, pode ser compulsão alimentar, jogos online, pode ser alcoolismo, pode ser tabagismo, não tem problema. É para você. Você que tem um vício, você vai falar assim: Alessandro, eu preciso sair desse vício, que só prejudica você, sua saúde. Como eu falei no vídeo anterior sobre essa série, eu quero trazer aqui de uma forma espiritual, educativa, para a pessoa que está nesse vício e como sair dele. Vou trazer até o final uma mensagem de Cristo. Fique até o final. Meu irmão, se inscreve no canal se você não é inscrito, clique no joinha e compartilhe esse vídeo. Fortalecer o canal, na graça de Deus, tá tudo bem? Vamos para a mensagem. Hoje eu vou falar sobre os vícios. E que você entende que o vício, ele é uma falha, um defeito do ser humano. Você pode ver aí que eu vou colocar agora para você ler junto comigo. O vício é um termo latino, que significa falha ou defeito, um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e os que convivem com ele. Por que eu estou falando isso? Alessandro, mas por que o vício? De onde que vem? Por que a pessoa fica viciada? Se você perceber que todo vício, toda pessoa que se vicia, não vou falar 100%, mas eu vou falar de uma forma das pesquisas, da ciência e da Bíblia. A pessoa se vicia porque ela tem um vazio dentro dela. A pessoa que, vou falar, muitos alcoólatras, ele já deram depoimento. Você pode abrir aí e pesquisar. Quando na sua jornada sofreu muito, teve uma dor, teve um choque, alguma coisa no passado, um trauma, que deixou ele muito triste e ele partiu para o alcoolismo. Alguns para o tabagismo, outros pornografia, compulsão alimentar, entre outros. Eu estou colocando só um exemplo de alguns, mas tem vários aí, tem vários. Jogos online, rede social, então tem muitos. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitos estão tristes, com alguma forma de vazio dentro dele, um sofrimento, e ele cria um escape no vício. E criando um escape nesse vício, o corpo ele tem um hormônio chamado dopamina. E eu vou colocar aí para você entender. Vou colocar na tela aí. Dopamina é um hormônio. Olha só. O que é dopamina? Alessandro, você está falando dopamina? Para você entender o que é dopamina. Para você entender a mensagem até o final. O que é dopamina? A dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações ao cérebro, para que várias partes do corpo. A substância é conhecida como o hormônio da felicidade e, quando liberada, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumento a motivação. Por que eu estou falando da dopamina, um hormônio da felicidade? Porque está dentro de nós, cada um de nós tem esse hormônio da felicidade. E ele tem direcionado, canalizado de uma forma diferente, mas as pessoas viciam nos vícios delas, carnais, e esse hormônio ele começa a liberar toda vez que a pessoa, se for um dependente químico, usa droga ou assiste um vídeo pornográfico ou prostituição, ele solta, o corpo solta, a mente solta essa dopamina e a pessoa fica prazerosa. Por isso que ela volta a cometer o vício. Ela começa a voltar. Mas, Alessandro, ela começa a voltar, ela manda mensagem para o cérebro. O cérebro, ele demonstra que eles estão recebendo informação que é prazeroso, o que a pessoa está usando. Mas, Alessandro, você falou da dopamina. A dopamina é o hormônio da felicidade, que é inerente ao corpo do ser humano, à mente. Isso é bom, a dopamina é bom. Tem pessoas que dão dor de cabeça, vou comer um chocolate. Como o chocolate passou, prazeroso, dopamina, entendeu? É o hormônio da felicidade. Você pode fazer uma pesquisa aí. E por que eu adentrei sobre a questão
do vício, e o tema Oficina do Diabo. Você tem que entender o seguinte, que Oficina do Diabo, esse tema aqui, ele é tão relevante, por quê? Quando liberar essa dopamina ela manda uma mensagem pro cérebro que é boa. Se a pessoa volta a fazer, cometer o vício dela, não sei o que é, começa a cometer, começa a fazer, começa a voltar a fazer aquele vício repetitivo. Irmão, o vício é repetitivo, todos os dias a pessoa está cometendo aquele vício. A pessoa já é viciada, ela não percebe, mas todo dia ela está, né, fumando aquele cigarro, ela está bebendo aquela bebida com álcool ali, e você sabe que isso traz muita tragédia no trânsito, né? O cara mistura volante com álcool, né? É isso aí. Também a pornografia. Por que eu tô falando isso? Eu falei do hormônio da felicidade, que é a dopamina, que é inerente do ser humano, porque se encaixa com o vazio da pessoa. A pessoa tem um vazio, ela tem um problema, que ela passou um trauma, ela vai nesses vícios e dá prazer para ela, porque ela quer esquecer o vazio dela, ela quer esquecer aquele trauma, então ela volta. E o cérebro sempre manda recado, ó, isso foi bom, isso foi bom. Todo dia a pessoa volta a fazer isso, mas ela está prejudicando a mente dela e o corpo. Alessandro, mas peraí, você está falando que você falou da dopamina, eu entendi, é o hormônio da felicidade, prazeroso, que é inerente ao ser humano, é bom. Você falou que a pessoa que é viciada todos os dias, ela tem um vazio, ela tem um trauma, alguma coisa aconteceu com ela para ser viciada naquilo. Às vezes, eu tô falando aqui, meu irmão, de uma forma geral, tá? Às vezes não, a pessoa entra por aquele caminho ali, dependendo de quem entra e não sai mais. Mas, Alessandro, aonde entra esse tema Oficina do Diabo? Para você, o vídeo anterior eu falei sobre a questão do impulso, né? Da questão das sugestões do diabo. Porque a nossa mente é a nossa oficina, é minha oficina, é a sua. Por isso que o tema é Oficina do Diabo. Não deixe a sua mente ser uma oficina do diabo. E aonde entra o inimigo, aonde entra o diabo aí, para você entender. A sua mente, ela é poderosa. E se você repetir o ato várias vezes, você não sai. Fica um loop infinito. E nesse caso, o inimigo ele usa para destruir a sua mente e o seu corpo. Ele é seu inimigo, como o vídeo anterior eu falei para vocês. Para você que o inimigo é o diabo, não é o seu vizinho, é ninguém. E com isso ele quer destruir você, ele quer destruir sua mente primeiro. E quando ele destrói sua mente, ele destrói seu corpo. Você pode perceber que quando você vai tornar a ver aquele vídeo, tornar a fazer aquele algo que é viciante, o viciado, ele tem esse impulso na mente. Esses pensamentos, sugestões, para você falar assim, repete, é gostoso, é prazeroso. Vai lá, vamos assistir esse vídeo, vamos lá, vamos prostituir, entendeu? É gostoso, come mais, come sem parar, a compulsão alimentar. Vamos jogar, você vai ganhar dinheiro. Então, tipo assim, vira um loop infinito. E esse vício, ele vai afetando o ser humano, a mente e o corpo. E se o ser humano não tem o autocontrole da mente, não deixar o inimigo fazer a oficina, aumente o diabo, a oficina dele, o diabo vai tomar conta das emoções, vai colocar suas ferramentas lá dentro, que é os pensamentos. Alessandro, da onde você tirou isso? Você falou tudo aí, mas... Você falou, mas eu não tô acreditando. Eu não... Você vai ver. O que eu vou colocar agora aí, o vídeo da doutora Ana Beatriz, é uma psiquiatra. Ela fala sobre pensamentos intrusivos. É isso mesmo, pensamentos intrusivos, psiquiatra. E eu vou colocar logo em seguida, você fica atento, Dr. Marco. Olha só o que a Ana Beatriz fala sobre esses pensamentos intrusivos. Olha só. O que é o pensamento intrusivo? É um pensamento de conteúdo ruim que se introduz na mente da gente sem que a gente consiga afastar e que se repete. Ele paralisa porque ele é um pensamento ruim
que você não quer pensar, te traz um desconforto muito grande e ele fica se repetindo. Tem mães que, por exemplo, quando tem neném, e você pode aumentar muito a ansiedade nesse período, começam a pedir para tirar facas, tesouras, porque elas ficam com o pensamento que aquela faca ela pode cair no filho, ou então pessoas que vão perto de uma sacada e tem a sensação, tipo assim, alguém pode me puxar e eu vou cair. Isso é um pensamento intrusivo, que a pessoa não quer pensar aquilo, quando pensa aquilo fica mal e faz tudo para aquilo. E se me der vontade de me jogar? Isso é um pensamento intrusivo. Totalmente. Veja agora do doutor, outro doutor. Você fala, ela é bem conhecida, né? Doutora Ana Beatriz, e tem um outro doutor também, doutor Marco Abud. Você vai assistir o vídeo dele, ver se não encaixa o que a doutora acabou de falar. Assistem. O que são pensamentos negativos e intrusivos? Pensamentos intrusivos, eles são sinônimos de pensamentos obsessivos. Não conheço outra definição para isso, tá? Qual que é a característica deles, né? A característica desses pensamentos é que eles surgem do nada, eles vão ter um conteúdo de que você não quer pensar. E o conteúdo desses pensamentos, para que eles fiquem ali com a sua atenção, ele é um conteúdo que agride os seus valores básicos, as coisas que você considera como essenciais para um ser humano. Então, ele é um pensamento que ele tem a característica de não querer ou não poder ser ignorado, porque ele é monstruoso. Você pode perceber que os dois falaram a mesma coisa. É pensamentos de fora, pensamentos intrusivos. É esse pensamento que eu estou falando. Esse pensamento que é do diabo, é do inimigo. Ele vem e fala a sua mente. Não é a sua razão. Ele quer controlar as suas emoções. Ele controlando as suas emoções, né? Que as emoções, controlando as suas emoções é prazer, felicidade, mas uma felicidade falsa. É um prazer que vai só prejudicar você. Todo dia você vai ter que repetir aquele vício. Isso é muito perigoso. E você pode ter certeza que todo ser humano tem essa falha, esse defeito. Todos nós, eu, você, alguns por gene, né, por genética dos pais, outros não. Agora, você tem que entender qual que é o seu vício. Você tem que lutar contra esse vício, não deixar o inimigo da sugestão, da impulsionamento. Fala, não faça isso. Você viu que o inimigo trabalha na mente. Aí você fala, Alessandro, é espiritual que eu estou falando. Por isso que é o tema, é oficina do diabo. Você está vendo dois profissionais falando. Dois doutores falando sobre pensamentos intrusivos que vêm na mente. Esses pensamentos é para prejudicar, pensamentos negativos, prejudicar o ser humano, para deixar ele tornamente viciado. É uma situação degradante, meu irmão. Você acha que a família vê um dependente químico, ela fica feliz? Não fica, meu irmão. Você acha que um cara que a pornografia está arrebentando a vida dele, trazendo prejuízo financeiro, prejuízo familiar, econômico, tudo, psicológico, no corpo, na mente, espiritual, nem se fala. Agora fala pra mim, a pessoa que, você já viu muitos casos aí, do alcoolismo, que traz na família, pros filhos, né? A prostituição, separação, adultério, entre outros, depressão. Profissionalmente o cara não vai pra frente, tá entendendo? Como estraga. E tudo, alguns cientistas falam que alguns vêm de gene, mas alguns é decorrer da vida. Igual eu falei anteriormente, os problemas, o sofrimento, leva a pessoa a esse escape e pro vício, que é prazeroso, que solta dopamina no corpo, mas é o inimigo dando impulso, pensamentos intrusivos na sua vida. Alessandro, você falou aí sobre pensamentos intrusivos, a doutora falou, o doutor falou, estou entendendo que vem de fora, não é sua consciência, é sua inconsciência que vem esses pensamentos. Esse pensamento é do diabo, é do inimigo seu, que ele quer destruir você. Você tem que entender isso. Então esses pensamentos não é você. Então você tem que trabalhar na razão.
Alessandro, na razão. E olha o que Jesus diz na sua palavra. Você acompanhe para mim essa leitura aqui, para você entender o que Jesus está falando. Como que você vai vencer o seu vício. Tem como vencer? Tem como vencer. Olha só o que Jesus está falando. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 11. Olha só. Fica até o final. É forte, meu irmão. Por isso mesmo, empenha-se para acrescentar a sua fé. Você tem que acrescentar a sua fé. A virtude. E a virtude, o conhecimento. Olha só a virtude aí, hein? Olha só. Depois eu explico para você. E o conhecimento. Conhecimento ao domínio próprio. Domínio próprio, a perseverança. Perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, se estiverem crescendo em sua vida, em nossa vida, meus irmãos, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Meu irmão, a pessoa que está viciada, ela está inoperante, ela está improdutiva para o reino, para Deus, até para a vida dela. Todavia, se alguém não tem, está cego. Olha só, meu irmão, a pessoa está cega, só vê o que está perto. Os familiares, vai ver que a pessoa está na situação de viciado. É triste, os familiares olham e a pessoa não vê. Ele está cego. Olha só que mensagem forte. Esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Isso é um pecado. O vício é um pecado, meu irmão. Pode ser qualquer vício. Alessandro, a gula, comer demais é um pecado. É forte isso aqui. Então, a purificação dos seus antigos pecados. Você tem que pedir a purificação de Deus para antigo pecado. Tem que parar com isso. Tem que largar isso. Alessandro, mas me fala como que eu vou largar. Como que eu vou sair desse vício que eu tenho aqui. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado. Olha só, você tem um chamado. E a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Vão parar de ser viciados. Olha só. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrar no reino eterno de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Meu irmão, é forte demais. Vou voltar na mensagem lá. Olha só aí, olha só. Para você vencer esse vício, você tem que ter fé. Tem que ter fé, tá? Vai pegando aí os pilares que Jesus está mostrando para você. Vai pegando aí as informações. Isso aqui, meu irmão, informação bíblica, é forte. É forte isso aqui, meu irmão. Você tem que notar, escrever isso aí. Isso aqui é Deus falando. Presta atenção, descreve aí. Fé, você tem que ter fé. A virtude, Alessandro. Eu sou um cara que vive na prostituição. Eu gasto R$1.000 todo final de semana. Pega esses R$1.000, larga desse vício. Pega esses 1.000, ajuda uma pessoa pobre, necessitada, uma família que está precisando. Um sacolão de fralda, de comer. Ajuda, larga esse vício e se torna uma virtude na sua vida, ajudar o próximo. Olha só que você vai sair daí, você presta atenção, você vai sair desse vício. A fé, você tem que ter fé para largar também. Do conhecimento, começa a ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, você vai entender como é a mensagem de Cristo, o reino. O tempo que você está na pornografia, começa a ler a Bíblia. Para de assistir essa pornografia aí, né, no telefone, e começa a buscar conhecimento. Olha só, domínio próprio. Começa a dominar a sua mente. Não deixa o diabo tomar conta, não. Dos impulsos, desejos. O diabo está soprando no seu ouvido. Faz isso, faz isso. Tenha domínio próprio. Domínio próprio, perseverança. Tem que lutar com isso aí. Você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Se você não for forte, se você for perseverante, você não consegue, não. A piedade. A piedade, você sabe. Que eu falei lá anteriormente. Se você for piedoso no seu coração, você consegue vencer. Piedoso é fraternidade, você tem que ter amor ao próximo. Tem que ter amor próprio também na sua vida. Para você vencer esse vício, você tem que te amar. Você fala, não, eu vou me amar daqui para frente, vou parar com esses vícios. Olha isso aí, continua. Porque aí você vai impedir. Porque no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês vão parar de ser inoperante, produtivo. Você tem que ser produtivo para Deus. Você tem que produzir para Deus. Produzir para Deus, porque senão mais você não vai tropeçar mais não. Porque você buscando o sobrenatural, é Deus, você vai ser uma pessoa melhor. Você lê na Bíblia, você busca conhecimento, busca o controle das suas emoções, da sua mente, da sua oficina. E você tem que ser humilde, você tem que assumir que você é um viciado. O problema é que muitos não assumem que é viciado e aí ele continua naquele vício e não sai
Você tem que amar você mesmo. E ser humilde e falar assim, eu tenho que sair desse vício. Eu saindo desse vício, eu consigo vencer. E olha, e terminando a mensagem é tão tremenda, meu irmão. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado. Você tem um chamado. Larga desse vício e vai trabalhar para Deus, para o reino de Deus. É forte, meu irmão. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Então, se eu não estiver aqui falando de Cristo, lendo a mensagem, colocando aí, fazendo essa série, meu irmão, se minha mente não tá o Espírito Santo, não tem um dono, Deus, acho que eu estava fazendo o quê? Você acha que minha mente estava ocupada do quê? Sugestões de quem? Então você tem que ficar ligado com isso. Se você não consegue largar isso, parte para essa palavra magnífica que Jesus está falando. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o seu chamado, a eleição de vocês, pois agindo dessa forma jamais tropeçarão, jamais vocês vão ficar viciados nisso aí, esse vício seu. Assim vocês estarão ricamente providos quando entrar no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus fala, Jesus é direto. Você tem que ter fé para vencer isso aí. Você tem que ser perseverante, tem que ser piedoso, você tem que ter amor próprio, amor ao próximo. E é isso, a mensagem é essa. A mensagem é tremenda. A mensagem de Deus é ela, para você conseguir, você precisa empenhar em Cristo, no conhecimento da virtude, na fé, domínio próprio, em tudo, a fraternidade, no amor ao próximo. Você tem que enfrentar isso com muita fé. Troca essas coisas do mundo em virtude, em fé. Fala, eu vou vencer. Você tem que ser forte para vencer. Você tem que ser uma pessoa determinada para vencer esse vício. Troca o tempo com virtude. O seu dinheiro você gasta com vício, troca em ajudar o próximo. Eu sei que às vezes é um trauma, é uma dor. O vício é isso. Mas você tem que superar isso. Tem que se deixar na mão de Deus. Troca. Busca o conhecimento do Espírito Santo. Porque Deus quer te ajudar. Tem que ver se você quer ajuda. Se Deus quer te ajudar, deixa a mente no controle de Deus. Renova a sua mente. Reforma a sua oficina e entrega na mão de Deus. Não deixe a sua oficina ser uma oficina do diabo. Não deixe a sua mente ser uma oficina do diabo. Não deixe. Não deixe ele canalizar pensamentos, impulsos, pensamentos intrusivos, né? Na sua mente. Pensamentos negativos. Para você ficar viciado, sempre retornar. Um loop infinito. Você nunca sai mais desse vício. Mas coloca a sua mente. Renova essa mente. Essa oficina. E coloca com um dono cuidar, que é Deus, que é o Espírito Santo. Renova ela. Reforme ela. Não deixe o inimigo usar. Não deixe o inimigo tomar conta dessa mente sua. Desse vício. Sempre ele impulsiona. Sempre ele fica repetindo na sua mente. E você comete o mesmo erro. Que afeta você, a sua família. Tudo. Seu intelecto. Sua parte espiritual. Afeta tudo. Sai desse vício. Troca os hábitos. Né? Os vícios para os hábitos. Pela virtude de Deus. Alessandro, todo dia eu cometo esse vício. Eu não sei que vício que é. Todo dia eu cometo ele. Eu faço ele. Dá prazer para mim e eu volto a fazer. Eu vou trocar ele na leitura da palavra. Eu vou trocar esse vício, esse dinheiro que eu gasto com ele, ajudar uma pessoa necessitada. Um exemplo que eu estou te dando. Você vai ver como que sua vida vai mudar. Leia a Bíblia. Renova sua mente com Cristo. Busque Deus. Busque o sobrenatural. Muitos depoimentos de muitas pessoas que passaram pelos médicos, tem que ir nos médicos, nos profissionais, cientistas, psiquiatra, né, psicólogo. Tomaram medicamento e não aconteceu nada. Muitos, né? Estou falando todos, tem que ir até a ciência. Não vamos negar a ciência, porque Deus fez a ciência. Mas eu vou falar uma coisa para você. Muitos deles passaram por isso e só venceu na fé, na virtude do Espírito Santo em Cristo, para ter uma vida eterna com Cristo. Amém? Vou ficar por aqui nesse vídeo.
Se você tem algum vício, troque ele por virtude, uma virtude de Deus. Mas tem que ter fé, tem que ser forte. Amém? Troque o tempo, troque o seu dinheiro. Tudo que eu falei aqui. Que Deus te abençoe. Até a próxima.